O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 28:16 diz: os discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei plenamente convosco até o fim dos tempos. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, você quer Deus? Se você quer Deus, você precisa se envolver com o Evangelho. Não é se envolver, né? Às vezes fica um conceito diferente a respeito de igreja e evangelho. Não, só existe igreja se houver o evangelho. Só que às vezes na cabeça das pessoas, a igreja é um grupo de pessoas. Não, se não existir o evangelho, não existe igreja. Tem que o evangelho estar ali no meio, impregnado, realmente, uma coisa bem impressionante. Quando se olha para determinado grupo, primeiro tem que se ver o evangelho. Primeiro se enxerga o evangelho, depois se enxerga a igreja. Amém? Porque a igreja são homens, mas o evangelho é um mover do Espírito. Então você tem que primeiro ver sobre um grupo o mover do Espírito. Isto é prioritário. Então Jesus está dizendo: ide lá e fazei discípulos. Mas ele está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Eu estou com a King James atualizada aqui, as versões mais antigas você tem mais na memória. Então, Jesus vai ao monte, diz os meus irmãos que me encontrem lá onde eu falei com eles. Aí Jesus foi e eles foram encontrar com Jesus. Lá chegando, outras passagens, né, vão confirmar que ficaram em dúvida. E aqui diz, né, alguns ficaram em dúvida, como outras passagens também dizem, ficaram em dúvida: é Jesus mesmo? É ou não é? A dúvida acabou depois que eles viram Jesus subindo diante dos olhos deles. Mas muitos realmente ficaram em dúvida. Nem todos viram Jesus ser crucificado. Nem todos os discípulos viram Jesus ser crucificado. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, daquele ponto para frente, não teve muito mais gente indo atrás de Jesus, não. As pessoas ficaram com medo de serem presas também pelo Império Romano. Afinal de contas, não estava escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O único que ficou acompanhando lá todos aqueles detalhes, lembra? Pedro, que foi surpreendido e negou 3 vezes, enfim. Teve discípulos ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado, mas a grande maioria não. Então, quando o mestre ressuscitou, aquela notícia reuniu muita gente. Teve gente voltando de Emaús, lembra? Mas muitos chegaram, muitos nem tinham visto que Jesus tinha sido crucificado, ouviram só a notícia, porque não quiseram ir lá de perto ver a coisa não, porque o medo falou mais alto. E aí, quando eles veem Jesus ali diante deles, provavelmente aconteceu aquela cena de Tomé novamente, mostrou os cravos, falou, eles constataram, está parecendo ele e tal, mas a dúvida acabou quando Jesus se despediu e subiu e uma nuvem o encobriu. Ali acabou a dúvida. Bom, imagino eu que a dúvida tenha acabado. Imagino. Porque tem pessoas que são uma coisa impressionante, meu irmão.
vê a parede na sua frente, mas mesmo assim ainda mete a cara, não acredita que ela está ali. Tem gente que tem uma incredulidade, luta o tempo todo contra a verdade, contra o fato, contra o que não se pode lutar. Tem gente que é assim, e todos nós já encontramos pessoas desse tipo. Mas Jesus aqui então diz, né, quando vai se despedir deles, para depois ficar naquela reaparição durante o período de 40 dias, que Lucas escreve em Atos capítulo 1, aí aqui Jesus, quando está se despedindo, diz assim, no verso 18, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os, envolvendo-os nas doutrinas, além daquela simbologia da água, tem ainda o sentido mais profundo da palavra. Não adianta você dar um banho numa pessoa, na dispensação da evangelização. Batizar pessoas resolvia o problema das pessoas? Não, eu conheci tanta gente batizada que acabou no tráfico. Eu conheci tanta gente batizada que acabou no homossexualismo, morreu lá como gay. Eu conheci tanta gente batizada que acabou no lesbianismo. Eu conheci tanta gente batizada que acabou nos adultérios. Então, batizado nas águas não resolve a vida de ninguém. Agora, quando a pessoa se batiza, quando ela mergulha na doutrina, quando ela se impregna na doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí resolve. Piscina não resolve a vida de ninguém. O que resolve a vida das pessoas são conceitos, doutrinas, pontos de vista, ideologia. O que norteia a vida de um ser humano é a sua ideologia. Você vai dar direção aos seus passos de acordo com a ideologia que tem na sua cabeça. Você anda em função daquilo que está na sua mente. Se o que está impregnado na sua memória é amanhã ir para o mercado, amanhã quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é ir para o mercado. Você vai dar essa direção aos seus passos. Se o que está na sua mente são outras coisas, são essas outras coisas que vão nortear a sua vida e dar a direção aos seus passos. Por isso a Escritura diz, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Se eu trago à memória o Evangelho que me dá esperança, os meus passos terão determinada direção. Até o que eu falo vai ser de acordo com aquilo que eu projeto. O que eu busco, toda a minha vida vai ser em função daquilo que eu idealizei, aquilo que está impregnado na minha memória, no meu cérebro. Amém, irmão? Então eu quero trazer à memória o quê? Que me dá esperança. Irmão, às vezes eu fico angustiado com algumas coisas. Quando algumas coisas naturais começam a me ocupar demais, eu fico sem poder lançar mão de detalhes espirituais, eu começo a ficar agoniado, começo a ficar uma pessoa intragável. Eu quero ir para o meu canto, eu quero resolver essas coisas. Então, isso depende do que está. Não é um banho numa piscina, que nunca resolveu o problema de ninguém. Tinha uma igreja por aí que as pessoas dizem assim, não, eu vou lá me batizar porque é para fechar o meu corpo. Doutrina de Satanás dos terreiros de Macumba, as pessoas iam se batizar para fechar o corpo. Não, depois que você se batiza, os demônios não podem mais se apossar de você. Doutrinas loucas. Então o batismo em águas é uma simbologia, mas o fato real dele, se as pessoas não se lançarem, não se envolverem, aquilo não adianta de nada. Como as experiências que eu já falei, e fora as minhas, tem as suas, Quanta gente você conheceu que foi batizado com todos os seus rituais, comia pão também e bebia vinho na Santa Ceia, e hoje é desviado, não tem nas suas vidas princípios de Deus. Então, fazer discípulos, Jesus diz, ide, pregai o Evangelho. Aumenta um pouquinho. Pregai o Evangelho. O que acontece? O que é Evangelho, irmão? Evangelho, essa é a questão. Porque as pessoas se sentem fracassadas, porque começam no ministério, porque começam fervorosas dentro da igreja, mas depois elas esfriam. Sabe por que uma pessoa esfria? Porque ela deixa de andar no Evangelho. Quando você está andando no Evangelho,
como Jesus diz assim: eis que eu faço novas todas as coisas. Tinha uma música umas décadas atrás que eu achava aquela música impressionante, e a música dizia assim: com Jesus não tem rotina, com Jesus é uma novidade de vida a cada manhã. É verdade, irmão? É verdade, acredita nisso? Com Jesus cada manhã é nova, você está sempre envolvido, sempre impregnado, sempre realizando coisas, sempre, é uma coisa tremenda, não é aquela rotina de você sair, eu sou, um exemplo, motorista de ônibus, é aquilo, a vida do cara é aquilo, até chega uma hora que o camarada enjoa, tem pessoas que enjoam, não aguento mais essa vida, eu preciso mudar. Isso é a rotina de certas atividades aí, né, que não tem o mover do Espírito Santo. Quando você está tendo uma dessas atividades naturais, mas está dentro do mover do Espírito Santo, você sente cada dia naquilo acontece coisas que te trazem alegria e que te elevam e que te dão realizações. Então, andar no Evangelho é andar no mover do Espírito. E no reino do Espírito, nunca você passa pela mesma estrada. Sempre você se depara com coisas novas. Pessoas estão se frustrando, estão se desviando, porque elas imaginavam que dentro da igreja, tudo que elas ouviam era evangelho. Jesus está dizendo: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Alguma vez Jesus fez a corrente da família? Por que não fez? Porque não é evangelho. Jesus fez campanhas? Não fez. Por que não fez? Porque não é evangelho. O que é evangelho? Evangelho é o que Jesus Cristo ensinou. E ele está dizendo: ide e pregai o evangelho. Aí as pessoas hoje estão aí nas correntes da família, na campanha da busca do Espírito Santo, na campanha da prosperidade. Isto é evangelho? Não. Qual vai ser o final dessas pessoas? Frustradas. Frustradas. E quem vai dar uma chance a essas pessoas? Eu e você. Nós somos a chance delas. Nós somos a manifestação das misericórdias de Deus pelos que estão perecendo. Nós somos, né? Hoje as pessoas estão dentro da igreja, aí está lá o corpo de políticos, aquela honraria, entre aspas, da presença dos políticos, dos crentes todos felizes da vida. Caramba, o fulano de tal foi lá na minha igreja, meu pastor está na elite. Isso é evangelho? Jesus fez isso? Jesus não poderia ter andado na mesa com esses homens? Quem não queria Jesus lá? Uma multidão seguia. Roma já tinha o seu senado. Os judeus também já influenciavam lá e continuavam influenciando numa série de coisas. Ora, Jesus poderia ter se juntado, mas não se juntou. E ele disse: ide pregai o evangelho. Então hoje as pessoas estão se juntando com o sistema do mundo, constituição, política. Isso é evangelho? Não é. Qual vai ser o resultado? Frustração. E aí as pessoas daqui a pouco estão dizendo: caminhei dentro da igreja, mas as coisas não deram muito certo para mim. Você tem que ter a disposição de dizer assim: peraí, você caminhou dentro da igreja e as coisas não deram certo para você? Senta aqui, vamos conversar. Que igreja foi essa que você caminhou e as coisas não deram certo? Porque todos que caminham com a igreja do Deus vivo na terra, tudo dá certo. Tudo dá certo. E se alguém disser que não, vai ter que aceitar o meu desafio, meu irmão. Como que não dá certo? Eu era um pobre coitado, um miserável, eu caminhei com Jesus, hoje eu não sou pobre. Eu não tinha condições de ter uma bicicleta, hoje eu tenho 2 carros. Como é que não? E isso não se resume na promessa. A promessa não foi só essa: que te colocarei por cabeça e não por cauda. Tu estarás por cima e não por baixo. Emprestarás de ninguém, tomarás emprestado. Não é tudo, isso é só uma gota da promessa. Como que não dá certo? Então você tem que sentar com a pessoa e dizer assim: não, peraí, me diz, fala da tua igreja. E você vai puxando e você vai descobrindo. Quando a pessoa for colocando as coisas, você vai dizer assim: amigo, você se iludiu.
Na tua igreja, quem foi lá? Quem eram os nobres? Quem era a elite? Quem era o destaque? Ora, você nunca andou no Evangelho. Como nunca andei? Porque Jesus nunca ensinou isso. Eu fazia tanta campanha da família, a minha família se despedaçou. Meu amigo, a sua família se despedaçou justamente porque você ia num lugar fazer a campanha da família. Se você tivesse andado no Evangelho, de repente estaria tudo caminhando. Evangelho, meu irmão, é Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso é Evangelho. Evangelho não é a busca da paz. Não, Jesus é o príncipe da paz, mas nos chamou para uma guerra. Eu edifico a minha igreja. Quem ele edificou? Você é a igreja? Se você é a igreja, então ele te edificou. Ele te tirou da lama. Ele te pôs de pé. Ele te deu uma coluna de bronze para você não cair mais. Decanta lava soricantos. Ele te deu coluna de bronze, irmão. Você só cai se você quiser. Mas ele te deu recurso para você estar de pé. De pé. Ele te edificou. Eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Ele te edificou. Não tem nada que te faça cair, não tem nada que te faça abalar. Ele te edificou, mas te chamou para uma contra as portas do inferno, para a guerra. Então, Jesus é a nossa paz interior. Nós andamos em paz, fazendo guerra contra as obras do diabo. Temos que lutar, Paulo diz, não é contra carne nem sangue, mas nós temos uma luta. Principados, potestades, hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestes. Nós temos uma luta. Paulo descreve a armadura. E quantos de nós já não oramos dizendo: Deus, me dá a tua armadura? Quem quer armadura não é para ficar na paz. Quem quer armadura é para ir para a guerra. Você quer armadura? Para ficar sentado no teu sofá? Quem quer armadura, meu irmão, é para abrir os céus na oração. Quem quer armadura, meu irmão, é para sair de dentro da sua casa, botar pé na rua e fazer a obra do Deus vivo. Quem quer armadura é para sentar no seu computador mesmo, mandar ver na digitação e criar inimigos, os inimigos da verdade. Nós estamos em busca daqueles que querem se tornar seguidores da verdade. Mas nessa batalha, nessa brincadeira, nós fazemos muito mais inimigos do que amigos. Isso aí é fato e nunca vai ser diferente. Evangelho é aquele vento tempestuoso da visão de Ezequiel. Diz que eram os seres os ser que tinha 4 faces. E quando ele se movia, era uma tempestade. Raios, relâmpagos, um vento impetuoso, nuvens. E as rodas movimentando-se na terra, e naquela tempestade toda que Ezequiel tem aquela visão, ele vê o mover do Espírito Santo. E diz que assim que o Espírito se movia, tudo aquilo revolvia-se e se movia também. O Espírito parava, tudo parava. O Espírito que está se movendo hoje, aqui agora, dentro de você, está te chamando. Vem para a tempestade, vem para a guerra, vem para o campo de batalha, vem brincar com os adversários. Eis aí vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Ele te chamou para isso, irmão. Ele te edificou, ele edificou a sua igreja contra as portas do inferno, e ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra quem? Contra você. Você é a igreja. Igreja não é esse templo, igreja não são essas paredes, nem esse teto, nem esse chão, nem essas cadeiras. Igreja é você. Então cai na real da força que está sobre ti, do poder que está sobre ti. E ele diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra.
Ou seja, Ele te chamou e você vai pelejar até nas regiões celestes. Olha o poder que está sobre você, meu irmão. Lembra do hino? Com ousadia eu vou mover aonde? No sobrenatural. Cai na batalha mesmo, cai para dentro da guerra mesmo. Entende? Só que as pessoas estão por aí. Eu fazia campanha, eu fiz tanto jejum pelo meu filho, eu fiz tanta campanha, eu levava a foto do meu filho, botava na cestinha da igreja. Meu filho, que desgraça. Pessoas que nunca souberam o que é evangelho. Se conhecessem o evangelho, não seriam derrotados. Não existe ninguém, não existe nenhum sequer que ande no evangelho e seja derrotado. Nenhum sequer. Nenhum. Se alguém chegar para mim e disser, não, que eu era crente, mas eu me dei mal. Não, você nunca foi crente, sai para lá. Não vem com esse papo não. Crente, não existe derrota na vida de crente. Aquele que anda no evangelho pode sair semeando com lágrimas, mas diz o Salmo 126 que voltará com certeza colhendo os seus molhos. Se alguém quer chamar Deus de mentiroso, meu irmão, aceite primeiro o meu desafio. Esse Deus é vivo, é verdadeiro, é rocha eterna, é pedra angular de esquina. Esse Deus é tremendo. Eu sinto Ele quando acordo, eu sinto quando durmo. O tempo todo eu sinto uma presença em mim, sobre mim, ao meu redor. E eu sei quem é. Eu não tenho dúvida de quem é. Então, o evangelho é tremendo. Só que sabe o que acontece? O camarada entrou numa igreja batista, por exemplo. Aí está lá o camarada falando um monte de besteira, um monte de baboseira, e ele acha que ele está servindo o evangelho. Daqui a pouco está decepcionado. Aí ele entra numa assembleia que hoje está cobrando aí de 150 a 200 reais por mês para um seminário básico. E dá mais ou menos 350 para frente do seminário bacharel em teologia. Aí o camarada, eu estou na minha igreja, você faz seminário lá? Não, por quê? Porque lá é muito caro, você não pode pagar o seminário? E você diz que está numa igreja? Você não está numa igreja, meu amigo. Como é que para você ter acesso ao conhecimento da Escritura, supostamente falando, né, irmão? Como é que o dinheiro impediu você de chegar? E o que Jesus falou a respeito do evangelho? De graça recebestes, de graça dai. Se você não tem 350 reais para pagar num curso de bacharelado e você não pode estudar, você vem dizer para mim que você está andando no evangelho? Você vem dizer para mim que você está numa igreja? Você está num templo de Satanás, no templo dos mercenários. E vai lá estudar aquele bando de baboseira lá, aquela teologia toda adulterada pelos homens. Teologia, meu irmão, com toda a modéstia e sinceridade, teologia se aprende na geração Jesus Cristo. É aqui que se aprende teologia. É aqui se aprende teologia. E aqui, meu irmão, não tem barreira do dinheiro. O dinheiro aqui não forma barreira. Irmão, a apostila está 10 reais. Quem não puder, leva de graça. Pastor, eu vou pagar 5, paga 5. Eu vou pagar 2, paga 2. Pastor, não tem dinheiro, leva de graça. É assim ou não é? Aqui o evangelho se cumpre, de graça recebeste, de graça dai, meu irmão. Aqui é assim. Claro, tem despesa? Tem que comprar papel. A gente tem máquina? Tem. Então quem pode ajudar, ajuda. Quem não está podendo ajudar, leva de graça. Porque quem tem dado isso para nós aqui é o teu Deus. E Ele nos deu para você também. O que tem dentro da minha casa também é teu. Tudo que Ele põe nas minhas mãos também é teu.
O meu é assim, e eu espero que o seu também seja, meu irmão. Que você possa olhar para as tuas coisas e dizer: olha quantas coisas Deus me deu para que eu possa compartilhar com os meus irmãos. Isso é o espírito do cristianismo. A igreja mais temida foi aquela que eles estavam vendendo tudo e levando para a igreja. Toma, Pedro, administra aí. Ó, Paulo, administra aí. Isso foi tão sério, mas Deus levou isso tão a sério, que um tal de Ananias com sua mulher Safira quis brincar. E hoje eles estão brincando não sei aonde. Estão brincando de pular fogueira. Porque Deus levou aquilo a sério. Se Deus não estivesse naquele mover, se aquele mover não fosse de Deus, Ananias e Safira não teriam morrido. E Pedro ainda diz assim: olha, eis aí a porta aos pés do que levaram teu marido, e eles também levarão a ti, porque vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. Deus está nesse negócio, nessa comunhão, nesse compartilhamento, e vocês vieram aqui com mentira. A mulher caiu morta, e morta ficou. Amém, irmão? Então, as pessoas não estão sabendo o que é evangelho por aí. E quando nós surgimos, com a misericórdia de Deus, pregando o evangelho, nós escandalizamos os crentes. Os crentes ficaram escandalizadíssimos com o evangelho, porque estavam acostumados a sentar numa cadeirinha e ouvir só coisas boas. Evangelho, meu irmão, em Mateus tem a face do leão. Leão é um predador violento. Ele espreita as suas vítimas, espera a hora de dar o bote. Isto é evangelho. Eu fico espreitando, esperando a hora que Jesus dá a direção. Quando ele dá a direção, meu irmão, eu atravesso a espada, porque nós estamos aqui para desfazer as obras do diabo. E atravessa, ele ordena, meu irmão, não quero nem saber. Tem vídeos que eu estou lançando na internet, tem mensagens que eu lanço que estão destruindo ministérios inteiros. Ministérios, eu falei ministério? Sim, ministérios do diabo, na vida de pessoas disfarçadas de pastores de Jesus. Porque se fossem de Deus, permaneceriam de pé. Como eu permaneço, o mundo é contra nós, e nenhuma unha encravada eu tenho. Porque a obra que Jesus edifica, ninguém pode destruir. Agora, se as pessoas estão se sentindo abaladas e revoltadas com o que pregamos e quando distribuímos os CDs por aí, é porque eles não servem ao Deus vivo. Eles têm outras intenções que não é simplesmente pregar o evangelho. Então, irmão, conheça, viva, pregue. Se você andar no evangelho, vai tudo bem, vai dar tudo certo. Até a tua hora perfeita de entrar, seja na arena, ou de subir numa cruz para ser pregado de cabeça para baixo, ou debaixo de uma chuva de pedra, ou se for como Davi, numa boa velhice, seja lá como for, mas que você vai tudo bem até o final, vai. Aqui então, faz que as pessoas se tornem discípulos. E hoje por aí, estamos vendo discípulos? Discípulo de quê? De que as pessoas hoje são discípulos? Irmão, vem cá dar o seu testemunho. Não, que eu conquistei uma casa, um carro, eu conquistei não sei o quê. Eu conquistei que eu entrei na fogueira, que eu saí da fogueira, que eu passei pela porta, que eu entrei no túmulo de Lázaro, que eu bebi a água que veio do Rio de Jordão, eu conquistei, conquistou. Tá, quando vai examinar a vida da pessoa, não passa de um mentiroso. E ainda que tivesse conquistado essas coisas, eu ainda pergunto, cadê Deus? Tem autoridade sobre o diabo? Não, irmão, que Deus me livre do diabo. Hã? Meu irmão, o diabo está até rezando. O diabo está rezando para os capetas dele mesmo, dizendo assim, que esses demônios, olha, por favor, me livrem do pastor Tupirani.
É assim que o diabo está rezando, pedindo para que ele seja livre de mim, porque o predador nessa história sou eu que sou o leão, eu que carrego o evangelho, meu irmão. O maior nessa história, eu sou maior que o diabo, eu sou maior que Satanás e todo o inferno, em mim habita o Espírito da glória de Deus. Enquanto alguns crentes estão dizendo assim, Deus me livra do diabo, eles nunca souberam nem quem é Deus. Eu conheço Deus, e eu não faço oração para Deus me livrar do diabo, ao contrário, bota ele no meu caminho, que eu piso na cabeça dele. O diabo é que está pedindo cremência, meu irmão, para que os nossos caminhos não se cruzem, porque ele sabe que se ele cruzar no meu caminho, ele vai ter que virar a estrada dos meus pés. Agora os crentes por aí, não, eu sou crente. Você é crente? Sou evangélico, graças a Deus. Irmão, e as lutas com o diabo, como é que tá? Não, irmão, Deus nos livre. Um crente com medo do diabo e pensa que é crente, esse infeliz deve ter caminhado dentro da Nova Vida, deve ter caminhado dentro da Brasil para Cristo, dos batistas, da maçonaria, dos políticos das Assembleias de Deus. Crente com medo do diabo nunca soube o que é evangelho, meu irmão. Deus, livra a minha casa do mal. Livra a minha casa de quê? Que mal? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que mal? Não existe mal que combata a minha casa. Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Mas não andam no evangelho, não sabem o que é evangelho, e ficam com raiva quando eu boto o dedo na cara deles. Não é para ficar com raiva não, é para ajoelhar e beijar os meus pés, porque sou eu que estou lhes abrindo os olhos, coisa que nenhum outro está fazendo. Somos nós, meu irmão, nós somos a luz do mundo, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos a cidade edificada sobre o monte, não é quem ficou para trás, somos nós. Nem sabem o que é evangelho esse pessoal por aí. A volta de Jesus, não sei. O que disseram os profetas, também não sei. Sabe quando é a próxima reunião da maçonaria? Isso eles sabem. Igrejas batistas, igrejas assembleias, igrejas... não são todas? Tá, pode ser que não sejam todas, mas são bastante. Participando da... Como é que chama aquela marcha? Do ecumenismo. Marcha da intolerância religiosa. Aí está lá o pastor, você é de onde? Sou da Assembleia de Deus, não sei das quantas. E você? Eu sou batista, mas nós estamos aqui para mostrar que nós temos o mesmo Deus. Só servimos a Deus de uma forma diferente, mas todos nós temos o mesmo objetivo. O quê? O quê? Temos o mesmo objetivo? O quê? Quer dizer que o batista, ele diz que morre por Jesus Cristo, e o macumbeiro também? Nós temos o mesmo objetivo mesmo? Temos? Temos, claro que temos. O macumbeiro quer ser rico, o batista mercenário, pilantra, safado também quer ser rico, o assembleiano também quer. Olha, a igreja está uma bênção, está cheia, a igreja cheia significa dinheiro. Eles têm o mesmo objetivo, mas quem anda no evangelho, o objetivo não é a riqueza, é morrer por Jesus Cristo. É muito diferente. Evangelho, meu irmão, é Marcos, a face do boi. Nós trabalhamos, não ficamos sentados que nem reizinho, não, recebendo ou dando ordem. Nós suamos camisa, nós calejamos as mãos, nós trabalhamos, e quanto mais trabalhamos, mais queremos trabalhar. É a face do boi, vista por Ezequiel, representada no Evangelho de Marcos. Trabalho,
O Senhor Jesus disse o quê? Trabalhai enquanto é dia. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Evangelho, meu irmão, é Lucas visto por Ezequiel, uma face de homem. A inteligência. Inteligência significa estudo, inteligência significa pesquisa, inteligência significa a capacidade de assimilar uma ordem e executá-la. Isso é inteligência. Ezequiel viu lá no capítulo 1, ele viu essas coisas, e ele viu, quando Ezequiel vê umas grandes asas que uma encostava na outra, e por baixo dessas asas ele via mãos humanas. A asa é um mover espiritual, e as mãos humanas é aquilo que trabalha na terra dos homens, na terra dos mortais. Nós estamos nas nuvens, meu irmão, e ao mesmo tempo trabalhamos na terra. Nós estamos num mover espiritual. Eu vou dizer uma coisa para você, eu já sei, mas você precisa saber, não inventaram a arma capaz de te matar, a igreja do Deus vivo. Não inventaram, meu irmão, não existe vírus que penetre no teu sangue e te abata. Não existe bala perdida que atinja você, meu irmão. Porque você anda no esconderijo do Altíssimo, você anda no mover espiritual, e quem está no mover espiritual não pode ser atingido por coisas da terra. Tudo que acontecer na tua vida será um projeto de Deus. Anda no Evangelho, caminha no Evangelho. Ezequiel vê um rosto de águia, e águia, Evangelho de João, escrito para a igreja, representando a igreja, o rosto de águia. Quem é o predador da águia? Que animal consegue caçar uma águia? Na natureza, nenhum animal abate uma águia. Tem o seu ninho entre as rochas. Vê a tempestade, enquanto todas as aves descem para se esconder, ela sobe e fica acima da tempestade, olhando os relâmpagos e os raios que vão para a terra, e nada, não existe relâmpago nem raio para cima. E ela sabe, ela discerne os tempos e as estações, ela sabe como voar, ela sabe aonde ficar, e uma águia consegue planar durante horas até que a tempestade termine. Águia, Evangelho de João, escrito para a igreja, escrito para você, irmão. E no Evangelho de João, a genealogia começa dizendo assim: Jesus Cristo, Filho de Deus, no princípio era o Verbo. Isto é Evangelho. E as pessoas por aí? Quando você ainda quer falar alguma coisa com elas, não, irmão, você é radical. Depois que inventaram a palavra radical, meu irmão, apareceu um monte de sábio por aí. Irmão, isso não é radicalismo demais, não? Irmão, eu acho que essa visão é perigosa. No começo da restauração aqui, meu irmão, apareceu tanto sábio. Não que eu escutei uma pregação aí do irmão, e eu queria dizer para o irmão tomar cuidado, porque isso pode ser mal interpretado, né? Irmão, eu dizia assim, irmão, como vão interpretar, a mim não me interessa. Me interessa como eu vou falar. A missão aqui é eu falar. Se alguém vai interpretar bem e vai para o reino dos céus, é problema de quem interpretou. Se alguém interpretar mal e for para o inferno, é problema de quem interpretou. Se alguém interpretar mal e virar um traficante, é problema dele. Eu prego e sei o que prego, e o Espírito Santo age e eu sei o que ele age. Então o que eu falo é revolucionário. Eu não vim para ser igual o que você vê por aí. Eu não quero ser um assembleiano, eu não quero ser um batista, eu não quero ser um metodista, eu não quero ser um wesleyano, eu não quero ser da Brasil para Cristo, eu não quero ser da Universal, eu não quero ser da Graça, eu não quero ser mundial. Eu vim para este mundo para ser crente, discípulo de Jesus Cristo. Eu não vim para ser remodelado por um corpo doutrinário
unificado por homens. Eu não vim aqui para, eu quero me tornar um líder assembleano. Então o que eu faço? Eu tenho que fazer bacharelado e, de preferência, se eu for um militar, logo eu tenho espaço. Na Assembleia de Deus aqui do campo de São Cristóvão, que era liderada por um tal Túlio Barros, que morreu e foi para o inferno. Ali, em cima do púlpito, tinha uns 20. Irmão, isso é piada dentro da igreja do Deus vivo. Todos os 20 que somavam atrás do púlpito eram militares. Um era sargento, o outro era tenente, o outro era suboficial, o outro aposentado. Todo mundo era ser militar ali, fazia um cursinho de teologia e virava pastor atrás do púlpito. E eu dizia assim para o rapaz, eu não vim para isso, meu querido. Eu vim para que o mundo nunca mais esqueça o nome de Jesus e abaixo deste, o meu. Assim como hoje, eu digo sempre isso, assim como hoje lembram de Pedro, assim como hoje lembram de Paulo, assim como lembram de Tiago, de Estevão, de João, de Bartolomeu, assim como lembram deles, também vão lembrar do meu nome. Não vai precisar estar escrito nesse livro glorioso. Jesus nos chamou para fazer história, sabe por quê? Porque Ele chamou a sua igreja para fazer história na terra, e eu sou o elo desta igreja. Você foi chamado para isso, meu irmão. Você é a igreja deixará uma história, um rastro de glória sobre a terra. A igreja não é, meu irmão, um templo, a igreja é você. Você, Jesus está olhando para você, está dizendo assim, aquele homem vai fazer história. Aquele homem vai revolucionar, aquele homem vai atravessar uma espada na garganta dos mercenários, dos falsos, dos hipócritas, dos que usam o meu nome em benefício próprio. Você é alvo dos olhos de Cristo, irmão. Então o evangelho, meu irmão, é leão, é boi, é inteligência do homem e é espiritualidade da águia. Quando você vir a tempestade vindo na sua direção, você sabe que ela nunca vai te abater. Nunca. Não existe nenhuma tempestade que abata a igreja do Deus vivo, irmão. Nenhuma. Então, Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas como fazer se as pessoas não sabem o que é evangelho? Às vezes alguns me encontram, irmão, e eu fico esperando a oportunidade em Deus, né? Não é sempre que eu rasgo o verbo, não. Às vezes as pessoas chegam tão humildezinha que a gente tenta, né, falar de uma maneira para não machucar. Não, irmão, você tem que estudar, tal. Eu chego, pego o livro, dou de presente, pego a apostila, dou de presente. Eu vou tentando ajudar, irmão, tem e-mail, eu vou te mandar umas coisas, vou tentando ajudar para a pessoa. Às vezes a pessoa começa a entender os meus projetos, vê as coisas e corta a amizade, some. Às vezes é assim que acontece. E às vezes, irmão, você tem que levar a pessoa a entender que aquilo que ela chama de evangelho não é evangelho. Aquilo que ela chama de projeto de Deus não é projeto de Deus. Mas Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Às vezes algumas pessoas chegam e dizem, não, que eu me converti, eu estou frequentando a igreja tal. Qual igreja você está frequentando? Igreja da Graça? Poxa, irmão, olha só. Jesus falou de por todo mundo pregar o evangelho. Evangelho é Mateus, Marcos, Lucas e João. Mergulha na escritura. Se você não conhecer a verdade, será enganado pela mentira. A base é essa aqui, é o evangelho de Jesus. Aí, irmão, o que acontece? Uma vez eu estava numa igreja e entrou um homem, um pastor, desesperado para falar lá com o meu pastor. Marcou hora, telefonou, chegou lá. Pastor, eu não sei o que faço mais da vida. Eu já preguei sobre Mateus, Marcos, Lucas, João, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Número. Já preguei sobre todos os livros da Bíblia, já preguei sobre todas as passagens e eu não consigo mais achar mensagem. Eu não consigo mais novidade, eu não consigo mais pregar. Já preguei sobre tudo e meu ministério está se acabando, eu não consigo mais pregar.
Aí o pastor lá da igreja, na época que estava bem, virou para ele e falou assim: meu amigo, simplesmente pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Irmão, eu devo ter umas 5 pregações, acho que no mínimo isso, mais 5 pregações, fundamentada em apenas João 3,16. Mais 5 pregações fundamentadas em João 3,16. Esse texto que estamos pregando hoje, sei lá quantas vezes já pregamos sobre isso. As visões de Ezequiel, sei lá quantas vezes já falamos sobre isso. Quem renova a sua palavra é Deus. Eu só tenho que estar no mover do Espírito. Se eu estiver no mover do Espírito, eu não preciso nem chegar aqui e abrir Bíblia. Não preciso, porque o Espírito Santo não depende deste livro aberto. O Espírito Santo precisa desse livro dentro de mim. É dentro de mim que esse livro faz efeito, não é aberto aqui, não é na minha mão. Esse livro não faz efeito se ele estiver na minha mão, porque Paulo diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Não é na mão, como um monte de gente pensa. Esse livro tem que estar dentro de você. Se alguém crê em mim conforme as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aleluia. Isto é evangelho. E se você não tiver o evangelho, você está perdido, irmão. Daqui a pouco vão procurar você. Cadê você? Ah, se apaixonou e está curtindo a paixão dele. Ah, brigou com a esposa, se separou, não suportou a separação, se desviou. Sabe por quê? Porque o evangelho não teve efeito suficiente na sua vida. Quando alguém olha para o evangelho e diz: esse é o caminho, e ouve aquela voz que diz assim, ó: esse é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Quando você começa a trilhar e sente a glória do evangelho, quando o seu amor é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todos os teus sentimentos, da tua alma, de todos os teus pensamentos, de todos os teus projetos. Quando você tem Deus em primeiro lugar, meu irmão, verdadeiramente, nada te desvia do evangelho. Nada. Tem pessoas que chegam ao ponto de dizer: eu conheci um jovem no seminário, que ele dizia assim: as pessoas não entendem nossos projetos. Só porque eu rejeitei o emprego que eu tinha que sair do seminário, começaram a me criticar. Eles não entendem. Esse rapaz tocava sax dentro da igreja, era uma beleza, uma maravilha. Era um homem que quando orava, você pedia assim: Jesus, não deixa esse homem parar de orar. Quando aquele jovem abria a boca para orar, irmão, eu fiz essa oração muitas vezes: Deus, não deixa ele parar de orar. Que coisa gloriosa! Quando ele pregava, era tanta sabedoria. E cadê? O nome dele era Paulo Sérgio. Coincidentemente tem um irmão aqui na igreja, não é esse não, tá, irmão? O nome dele era Paulo Sérgio, tocava sax lá na Nova Jerusalém. Eu encontrei com esse homem alguns anos depois. Quando eu olhei para ele, que eu quis falar de Jesus, ele estava mais seco do que um poço profundo. Não tinha mais nada de Deus na vida dele, nadinha. E eu olhei e disse: aquele que um dia foi exemplo, agora, se quiser, tem que ser o meu aluno. Porque eu decidi que quer eu viva, quer eu morra, mas eu vou trilhar a estrada do evangelho. Aí Deus nos dá o evangelho, Deus nos dá a sua glória. Daqui a pouco estou eu aqui, irmão, vamos fazer uma campanha. Ó, irmão, estamos precisando de dinheiro para investir em algumas coisas. Mentira, meu irmão. Quando você vê a igreja precisando de dinheiro para investir em alguma coisa, ali não tem o evangelho. Aonde tem o evangelho, não precisa pedir dinheiro para nada, não. Não precisa chorar miséria, não. Não precisa ficar pedindo esmola, não. A estrada que Jesus nos dá é uma estrada de ouro e de prata. Uma estrada de riquezas, onde Ele supre todas as coisas. Amém, meu irmão? Essa choramingação que tem por aí, isso é um absurdo.
Tem um aí que tem um programa na televisão, ali é a galinha dos ovos de ouro dele. Estou precisando pagar uma dívida, o programa custa não sei quantos milhões. É mesmo? Está com dificuldade de pagar? É porque Jesus não está no negócio. Saiu do evangelho, escapou da realidade dos fatos. Então, irmão, Ezequiel viu um negócio lá. Tudo aquilo se movia, mas diz que para onde o Espírito havia de ir, eles iam. Quando o Espírito parava, paravam. Quando o Espírito se movia, se moviam. Aprenda, meu irmão, a enxergar as pegadas do Espírito Santo. Aprenda, discirna, vai para o teu cantinho, pede ajuda a Deus, porque você precisa olhar. Quando ele anda, você anda. Quando ele para, você para. Lembra da nuvem? Moisés, quando a nuvem parar, vocês param. Moisés, quando a nuvem começar a se mover, você manda o pessoal levantar acampamento, porque nós vamos andar. Moisés, quando a nuvem parar, você para. Moisés, quando a nuvem andar, você anda. O que é a nuvem? Nuvem é o espiritual, irmão. Não queira andar sem que o espiritual vá na frente, irmão. E não pare se o espiritual não parar. Quando começar a meter uma espada na garganta dos mercenários, dos hipócritas, não pare enquanto o espiritual não parar. Não desista da tua missão. Um jovem entrou nesse lugar e falou assim: olha, o Marco Feliciano pregava que nem você, mas eu tenho um vídeo dele pedindo desculpas. O Silas Malafaia pregava como você, mas eu tenho um vídeo dele pedindo desculpas. Não sei quem mais dos Estados Unidos pregava como você, e eu vi o vídeo dele pedindo desculpas. E ele virou para mim e disse assim: você não acha que você também vai mudar? Eu disse para ele: vamos esperar o futuro. O futuro revela todas as coisas. E um irmão lá da África teve um sonho. E ele via que em 2053, e ele disse: pastor, eu te vi pregando em 2053, e você pregava exatamente como você prega hoje. Amém, irmão? Eu sou obstinado. Eu sou obstinado, irmão. Irmão, eu sou obstinado. Se alguém entrar no caminho da minha fé, se alguém entrar no caminho da obra que eu realizo, vai descobrir que eu sou um camarada carrasco, obstinado. Carrasco, irmão. Se tiver que pegar e jogar na sepultura, eu jogo. Eu sou obstinado em servir ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu disse: Deus, me dá a vida, e toda a vida que tu me deres, eu entrego no teu altar para serviço do teu Evangelho. Deus, me livra do mal. No começo, né, irmão? Deus, me livra do mal. E se o Senhor me manter de pé, cada passo que eu der será para te servir. Eu sou obstinado, irmão. Eu me obstinei com 20 e poucos anos de idade, eu me obstinei. Com 28 anos de idade, eu dava aula de Bíblia para todos à minha volta, mesmo aqueles que já tinham 20 e 30 anos de ministério pastoral. Quando eu abria a boca, eles diziam: fala, continua falando. Que eles queriam me ouvir. Me levaram num congresso das Assembleias de Deus, um congresso de adolescentes e jovens, uma vez num retiro. E me pediram: você fala com a gente? Eu falei: mas não tem os preletores. Não, você, por favor, dá a palavra para a gente. Eu falei: tá, amém, então vamos compartilhar. Abri a Bíblia e comecei a falar da mordomia de Adão. Adão, mordomo de Deus. Depois de falar 10 minutos, eu disse assim: tem alguém que tem uma pergunta? O rapaz falou assim: por favor, não para, ninguém tem pergunta não, continua falando. Nós queremos é ouvir, fala. Com 28 anos de idade, todos aqueles que passaram perto de mim e quiseram falar de Bíblia aprenderam uma lição. Isto é Evangelho.
Você começa como criança, mas se torna um ancião de dias, ensinando a todo mundo. Isso não é palavra para homem, não. Isso é palavra para mulher também. Isso é palavra para todos aqueles que andam no Evangelho. Jesus tinha 12 anos. Teve um jovem que se criou aqui comigo durante 2 anos, e ele com 17 anos, sempre falo nisso, infelizmente hoje é desviado. Com 17 anos ele foi para Macaé, depois de frequentar o nosso seminário aqui, os nossos cultos. Com 17 anos esse jovem chegou a Macaé, e quando ele conversava com as pessoas na rua, a fama dele correu, porque ele falava coisas que ninguém sabia, e os pastores começaram a chamar ele para pregar, e a convidar ele para tomar café na sua casa. E os pastores diziam para ele assim: qual a tua idade? Ele dizia: tenho 17 anos. E eles diziam para ele: mas não pode? Não pode. Ele: como assim não pode? Não pode. Uma pessoa com 17 anos não pode falar como você fala. Mas ele teve escola. A escola dele foi Geração Jesus Cristo. A escola dele que Jesus abriu, a escola dos profetas que ele frequentou, chama-se Geração Jesus Cristo. Aqui não tem um homem para brincar de igreja. Aqui não tem um homem com fichinha na secretaria, nem secretaria nós temos para saber se você dá dízimo ou não, nem para saber em quem você vota, não tem ficha para anotar o seu título de eleitor. Aqui não interessa o que você tem, interessa o que você vai levar. Infelizmente, esse jovem esqueceu que ele estava... Não tinha uma semana que não levavam ele para pregar nas igrejas e nos congressos. Ele estava virando um fenômeno. Só que ele esqueceu que eu ainda era maior do que ele. Quando ele quis falar comigo de igual para igual, Jesus puxou o tapete dele e ele nunca mais será mais nada. Porque quem conhece o Evangelho sabe respeitar o seu superior. Sabe dar honra a quem tem honra. Sabe respeitar o suor, as lágrimas e o preço que cada um pagou. Quem tem Evangelho é assim, meu irmão. Sabe muito bem como se enquadra. Por aí, não estão andando no Evangelho, nem sabem o que é Evangelho, esqueceram-se dos ensinamentos de Jesus. Mas aqui, meu irmão, quer você queira ouvir ou não, você ouve o Evangelho, e até aqui nos tem ajudado o Senhor.